Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Bem-vindas à nossa live de toda quarta-feira, às 19h30. Confirmem para mim, botem aqui, por favor, nos comentários se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Vamos esperar mais alguns segundinhos até que as outras pessoas também vão entrando. O Instagram está avisando que a gente está ao vivo. Nossa live de hoje, vamos falar de a terapia de reposição hormonal. Estão me ouvindo bem? A Carla já falou que sim, ótimo. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar de terapia de reposição hormonal, mas antes disso eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Patrícia Magier, ginecologista, cuido da saúde feminina da mulher 40+. Buscar potencializar a melhor versão de vocês a partir dos 40 anos de idade. Esse é o meu grande propósito. E queria já agradecer a presença. Peguem a caneta, papel, para vocês poderem ir anotando. Vou responder várias dúvidas de vocês durante a live. E por que falar desse assunto tão importante? A gente sabe que a mulher hoje, a longevidade, ela é uma realidade e que a gente passa 1/3 da nossa vida na privação hormonal, depois da menopausa. E pelas últimas pesquisas, os números são extremamente expressivos do número de mulheres que chegam na menopausa, ou em torno de mais de 200 milhões de mulheres que nós temos hoje, depois dos 50 anos, depois da menopausa. E tem muito tabu, se falou muito em reposição hormonal lá atrás por conta de um estudo e foi muito criticado. E é tão importante a gente ter fontes confiáveis, desmistificar a terapia de reposição hormonal. Então, primeiramente, o que é a menopausa? A menopausa é um marco no tempo, 1 ano sem menstruação. Quando você olha para trás, tem 1 ano, esse 1 ano você não menstruou e se dá pela falência dos hormônios. Então, quando a gente fala em terapia de reposição hormonal, nós vamos devolver aquilo que os nossos ovários já não estão conseguindo mais produzir. E qual o problema de não produzir esses hormônios? Normalmente, eles vêm seguidos de muitos sintomas. Calores, insônia, cansaço, irritabilidade, alteração de humor, brain fog. Então, muda muito a mulher como um todo. Ela tem muitos sintomas, ela prejudica na questão do trabalho, nas suas relações sociais, na sua família, ela com ela mesma, ela ganha peso, muda o cabelo, muda a pele, a libido fica muito alterada. Então, chega no consultório mulheres que não se reconhecem, que se sentem muito mal e que a gente precisa olhar de uma maneira integrativa para essa mulher, entender o que está acontecendo com ela. E o mais incrível é que isso não acontece só quando a menopausa está estabelecida. A gente sabe que os hormônios eles começam a cair até 10 anos antes. Por isso que eu falo na saúde 40+, que a partir dos 40 anos é justamente quando já podem ocorrer essas alterações nos seus hormônios. E você está menstruando e você não atina que possa ser a menopausa. Daí super importante da gente abordar a mulher a partir dos 40 anos, dela perceber o que está mudando nela e a gente checar como é que está essa transição para a gente poder devolver qualidade de vida e repor esses hormônios. E além de tratar sintomas, a gente sabe que a reposição hormonal, ela também previne de doenças importantes. Então, quando você fica muito tempo em privação hormonal, o risco cardiovascular dessa mulher aumenta muito. A gente sabe que até os 50 anos, até a menopausa, a relação homem-mulher para a doença cardiovascular, principalmente o infarto, é muito maior no homem. E que depois da menopausa, inverte, é na mulher. Por quê? Por causa da privação do estrogênio, que ele tem uma ação positiva na proteção cardiovascular. Assim como a falta do hormônio também aumenta a perda óssea, então mais risco de osteopenia e osteoporose. Ao repor esses hormônios, você está também prevenindo a osteoporose, que é uma doença silenciosa
e que realmente pode levar à fratura e tirar a mobilidade, a liberdade e a autonomia dessa mulher. Então, quando a gente fala em devolver, a gente está dando aquilo que, na verdade, a gente mesmo deixou de produzir. E vai devolver o quê? Estradiol, progesterona e testosterona. São hormônios exatamente iguais aos que a gente produzia e que nosso ovário ele vai decaindo na transição menopausal, climatério até a menopausa, quando ele entra realmente em falência. Como a gente pode fazer essa reposição? Existem várias vias de reposição. Pode ser através do comprimido, gel, implante hormonal, adesivo. São as principais formas de reposição hormonal. A gente tem particularidades de uma vantagens e desvantagens de uma via sobre a outra. A via oral, ela é a menos indicada, apesar de ser a mais fácil, que é só tomar um comprimidinho. Mas por ter a primeira passagem hepática, a gente sabe que ela tem um fator mais trombogênico na metabolização dos hormônios, pode produzir um hormônio que pode ser mais oncogênico, maior risco para câncer. Então não é a via de eleição. A via periférica, seja gel, adesivo ou implante, são as vias mais indicadas. Então, quando a gente vai abordar, falar na reposição hormonal, a gente vai avaliar como é que está a dose de cada pessoa. Muito importante quando a gente faz a reposição hormonal, ser dose individualizada, e eu brinco que é como se fosse um casamento, porque nessa fase da transição menopausal, até a gente achar a dose da pessoa, porque varia muito até realmente entrar na falência. E o ideal é que a gente comece a fazer essa reposição antes de chegar na menopausa. Então tem que estar muito próximo do seu médico para a gente poder achar a dose ideal para cada pessoa, assim como achar a via ideal para cada pessoa. Então a gente vai sentar com a paciente ali na nossa frente e vai falar: o gel você tem que passar todos os dias, existe um horário, o gel de testosterona é para ser usado de manhã, o gel de estradiol preferencialmente é para ser usado à noite, a progesterona preferencialmente via oral, porque a gente sabe que a progesterona natural micronizada melhora muito o sono quando você faz a via oral para poder fazer essa reposição. Quando vai fazer o gel tem que ser usado todos os dias, o gel tem uma meia-vida, o comprimido é uma vez ao dia, o implante hormonal pode ser uma forma cômoda, porque é colocado no subcutâneo, então verdade, você tem implantes de 6 meses, tem implantes de duração de 1 ano, os de 6 meses são chamados implantes absorvíveis, tem os implantes de silásticos, que tem duração de 1 ano. Então, a via, na verdade, é só a maneira como você vai devolver os hormônios que estão faltando. A escolha da via é na conversa com o paciente e pode ser mudado. Um paciente que está usando um gel e esquece, é indisciplinada, ou se tem criança em casa, a gente não indica, porque pode transferir na contaminação, ao encostar na área da pele onde você passou o gel, encostar em crianças, então não é uma via mais indicada para quem tem criança. Aquela pessoa que esquece, o implante é melhor. Então, às vezes também, eu pego muitas pacientes no consultório que estão fazendo o uso do gel e que não sentem melhora dos seus sintomas, então provavelmente pode ter problemas de absorção. Então, esse casamento é justamente para a gente poder alinhar com essa mulher o quanto que melhorou os sintomas, se está absorvendo, se não está, se está sendo disciplinada em usar a reposição hormonal, se está tendo efeitos colaterais. Isso, depois nas perguntas, tem várias pacientes perguntando sobre a questão dos efeitos colaterais, como é que a gente maneja os efeitos colaterais, especialmente sangramento. Muitas mulheres ficam muito assustadas quando começam a sua reposição hormonal e começam a apresentar sangramentos. Então, nessa fase de achar a dose ideal, a via ideal, é uma fase que a gente tem que estar muito próxima das mulheres até ela conseguir estar plena. Depois que a gente acha a dose, aí normalmente flui muito bem a reposição hormonal. Então, qual o grande benefício na reposição hormonal? Principalmente
alinhar a expectativa com essa mulher. Então a gente vai ver o que ela está sentindo de sintomas, se ela tem calores, se está dormindo mal, disposição, se está ganhando massa, se está massa muscular, se está ganhando peso, alterando o cabelo, se tem dor na relação, se tem sintomas de incontinência, urgência urinária. Por que eu estou falando isso? São mais de 76 sintomas descritos. E é muito comum, às vezes, a paciente chegar no meu consultório e falar assim: doutora, eu estou numa menopausa muito tranquila, eu não estou sofrendo com os calores. Mas não é só sobre calor. É mito achar que a menopausa é só sobre calor. Porque você pode realmente não ter calores, não são todas as mulheres que têm calores, mas quando você faz uma anamnese um pouquinho mais profunda e que você vê como é que está o humor, como é que está a sua disposição, como é que está a sua pele, a libido, e você começa a ver que muitas das coisas que atribuía fosse normal, não está muito bom, mas é porque eu estou cansada, eu não tiro férias há muito tempo, eu estou ansiosa, eu estou preocupada, e na verdade são manifestações, sim, da sua queda hormonal. Então, além de tratar sintomas, que é o que a gente, na verdade, é muito fácil quando o paciente chega, está com calor, e se a gente começa a fazer a reposição, eu estou bem. Ela se convenceu, na verdade, de que a reposição foi boa porque melhorou aquele sintoma. Mas a gente precisa fazer um trabalho também de conscientização. Uma conscientização porque a reposição hormonal, ela também vai te beneficiar na sua longevidade. Então, você vai prevenir a perda de massa óssea, que a gente sabe que a falta do estrogênio, ela, na verdade, acelera, aumenta a reabsorção e diminui a produção. O turnover fica prejudicado. A gente sabe das alterações cerebrais, de cognição, de alterações de humor. Isso tudo, na verdade, tem influência, porque nós temos receptor hormonal em várias partes do nosso corpo. Então, além de estar tratando sintomas, nós estamos prevenindo doenças e promovendo saúde. Então, é isso que na verdade, eu bato muito no consultório, durante a consulta da paciente que está na transição menopausal. E, logicamente, também não dá para a gente se apaixonar, achar que o hormônio é a solução de tudo, porque não é. Tem a parte da mulher que é seu estilo de vida. Então, e a mulher precisa merecer também fazer a reposição hormonal. Hoje mesmo no consultório eu peguei uma paciente que está extremamente inflamada, está com sobrepeso, ganhou muito peso na pandemia. Eu falei, não é o momento da gente fazer a reposição hormonal. Vamos primeiro preparar o terreno, vamos te desinflamar para você poder receber esse hormônio, porque eu sei o que eu estou dando, mas eu não vou saber como é que o teu organismo ele está reagindo a essa metabolização dos hormônios num corpo que está extremamente inflamado. Então, é muitíssimo importante a gente escolher a paciente, passar todas as orientações do que é a reposição hormonal, alinhar a expectativa, porque também não dá para achar que o hormônio vai resolver tudo, se você do outro lado está fazendo tudo errado. Então, muito importante a gente abordar da alimentação, de uma dieta saudável, uma dieta mais rica em proteína, porque a gente precisa formar banco de músculo, estimular a atividade física. Então, muitas pacientes chegam, eu faço pilates, maravilhoso, mas o pilates não é o exercício ideal para a mulher que está na menopausa. A mulher na menopausa, o exercício é musculação, precisamos ganhar músculo. A gente precisa falar do sono, como é que é essa higiene do sono, dorme bem, tem um sono que é reparador. Precisamos falar como é que maneja o estresse, como é que a vida social dessa pessoa. A pessoa tem que estar momentos que ela está se sentindo bem com ela mesma, como é que está a autoestima. E aí sim, com tudo alinhado, e muitas vezes, nem é só de hormônio que a gente fala. Muitas vezes eu pego muitas pacientes que não praticam o autocuidado, quando eu vou olhar, é uma vitamina D que está muito baixa, uma vitamina B12 que está muito baixa, ou porque está na transição menopausal e que sangra muito na menstruação, tem um ferro muito baixo e tem alterações muito semelhantes. E que quando a gente vai olhar a parte hormonal, o hormônio nem está ruim, ainda está na menarqume, tudo funcionando muito bem, que ajustando a suplementação, a gente consegue fazer com que ela fique estável.
Um outro ponto que é muito importante, além do estilo de vida, da suplementação, da dieta, do sono, é também a prática do autocuidado. Fazer seu check-up anualmente. Então, fazer seu preventivo, mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia, exames de sangue completos com dosagem hormonal para fazer esse acompanhamento. E à medida que a gente vai vendo as alterações, é se preparar para a chegada da menopausa. Então, antigamente se falava muito, só vai fazer reposição hormonal quando parar de menstruar. E pasmem, até hoje eu recebo pacientes que chegam para mim que seus médicos falam, a minha doutora viu meus exames e eu tô com milhões de queixas e ela diz que tá tudo normal, ou então eu ainda tô menstruando, não preciso fazer ainda a terapia hormonal. Uma coisa que eu sempre falo, a gente não trata papel. E nem sempre, ou quase sempre, nunca é o dado de referência do laboratório aquilo que a gente quer para as nossas pacientes. Vou dar um exemplo. A vitamina D, na referência do laboratório, se diz que acima de 20 tá bom. A gente quer uma vitamina D otimizada em 60, 70. A gente fala da B12, valor mínimo 190. A gente quer uma B12 de 600, 700, porque a gente precisa da cognição, do raciocínio. A gente precisa prevenir a homocisteína, que é o marcador inflamatório com risco cardiovascular. Então, não se trata papel, nós tratamos pessoas. E as pessoas, elas merecem escuta. E nessa escuta, a gente precisa alinhar a expectativa para ela saber o que a gente espera melhorar com cada daquelas propostas de tratamento que nós estamos fazendo, para também não depositar todas as fichas achando que vai existir um milagre ao fazer determinada coisa. É o conjunto de coisas. A mulher, a gente tem que ter uma avaliação integrativa. Muito se pergunta de efeito colateral da reposição hormonal. Efeito colateral, na verdade, é quando a dose não está adequada para você. Então, a dose ou a via. Muitas vezes a paciente faz uma via e por esta via está dando constipação ou está dando tonteira, por exemplo, a progesterona oral. Quando a gente muda a via, esse sintoma melhora. Ou então, quando a gente faz, por exemplo, uma dose que está inadequada, os sintomas podem vir mais para o lado B, para o lado de efeitos colaterais, do que você falar do efeito positivo. Ajustando a dose individualizada, hormônio isomoleculares na dose correta. Para isso, o casamento. A gente está perto dessa paciente o tempo inteiro para justamente a gente poder alinhar com ela como é que está sendo a resposta, botar em prioridades o que mais te incomoda. Então, muitas vezes chegam 20 queixas, a paciente ainda mais está normalmente com problemas com memória, então ela já vem com uma lista anotada de todos os sintomas, ainda fala, doutora, eu anotei para não esquecer dos meus sintomas. E aí eu pergunto, o que mais te incomoda? Que muitas vezes a gente não consegue tratar tudo ao mesmo tempo. E a gente começa pelo que mais incomoda, vai melhorando, vai alinhando, vai resolvendo, vai ajustando a dose, até chegar no que é o bem-estar, que é o que a gente quer. Paciente sem sintoma nenhum, proteção cardiovascular, proteção de perda de massa óssea, proteção cerebral. Então, a gente precisa também, muitas vezes, fazer emagrecer essa paciente que vem com sobrepeso. A gente precisa fazer um protocolo de emagrecimento, um protocolo de suplementação para fazer tudo o bem-estar. Já perguntaram aqui, seria o meu próximo assunto, sobre se causa câncer. Então, isso foi de um trabalho feito em 2013, chamado WHI, onde foi interrompido esse trabalho no meio, porque era utilizado estrogênio de égua prenha, que é o Premarin, junto com acetato de medroxiprogesterona, que é uma progesterona sintética. O que aconteceu nesse trabalho? Explodiu o número de casos de câncer e foi interrompido. E a gente hoje não faz esse tipo de reposição hormonal, não com esse tipo de hormônio, não se usa essa combinação. Nesse trabalho foi utilizado mulheres fora da janela de oportunidade, fumantes, pacientes
que eram cardíacas, misturou todo mundo no trabalho, estava cheio de viés e foi interrompido esse trabalho. O que se sabe é que depois desses anos de estudo, se viu que aquelas mulheres daquele mesmo estudo que faziam reposição hormonal, comparado com mulheres que não faziam, até diminuiu o risco de câncer de mama. Então, hoje se sabe que a maior causa de câncer de mama é obesidade, é inflamação. Então, câncer não causa. Agora, a outra pergunta que vem logo em seguida. Tem um histórico de câncer na família. Minha mãe teve, minha tia, minha avó teve. É um pânico da verdade de você ter. É muito próximo de você alguém que teve. Posso fazer reposição hormonal? A reposição hormonal, hormônios ou molecular, via periférica, pode. Ter antecedentes familiares de câncer não é contraindicação à terapia de reposição hormonal. O risco familiar que você já tem, ele vai continuar. O fato de fazer reposição hormonal não vai aumentar esse risco que você já tem. Então, não é contraindicação. Logicamente, sempre, isso para paciente que tem histórico familiar, para quem não tem, sempre com acompanhamento médico. Hoje mesmo eu peguei uma paciente que veio de um outro colega, que ela estava usando o gel e refazendo a receita do gel sem acompanhamento nenhum. Trouxe os exames atuais, milhões de queixas, não estava absorvendo absolutamente nada. E o contrário também pode acontecer. Ela está inflamada no intestino, ela tem uma má metabolização, o estrogênio está extremamente alto, não foi feito com acompanhamento e se colocou em risco de câncer. Porque nessa metabolização, se ela estiver inflamada, ela vai aromatizar para a estrona e a estrona é um metabólito que pode sim ser oncogênico. Então, não é contraindicação histórico familiar. Bom, eu vou responder, eu abri caixinha, eu prometi que eu ia responder, então eu vou escolher algumas perguntinhas para responder aqui para vocês. Não tenho útero, posso fazer reposição? Sim. A reposição hormonal, na verdade, o útero, até de certa forma, não ter o útero, te previne de sangramentos, que é um dos fatores indesejáveis na reposição hormonal, saber manejar o sangramento. E o que eu faço quando eu tenho sangramento? Ajusta, isso é instabilidade do seu endométrio. Então, o endométrio ele sangra ou porque está espesso ou porque está fino demais, atrofiado demais. É só fazer o ajuste hormonal e estabiliza o endométrio. Não ter útero não é fator de indicação nem de contraindicação. Quem indica são os ovários e a produção desses ovários para avaliar se você precisa ou não da reposição. Estou fazendo reposição hormonal e tenho sentido muito fogacho. Uso tudo transdérmico. Provavelmente não deve estar absorvendo ou a dose está abaixo da tua necessidade. Uma dica, o estradiol, que a gente sabe pelos estudos, que confere proteção cardiovascular e que normalmente estabiliza a zona termorreguladora, que é a que dá os calores, em torno de 40. Então, olha lá no seu exame, se o teu estrogênio está muito abaixo de 40, você não está fazendo a proteção cardiovascular. Pode ser feita a partir de que idade? A partir da idade que você precisa. Então, por isso a gente avalia aquela paciente não só pelos seus sintomas, mas também pelos níveis hormonais que a gente dosa no exame de sangue. Se por um acaso você está com sintomas e começou a cair a produção dos seus hormônios, a gente vai fazer a sua reposição. Claro que as doses são individualizadas, as necessidades em cada fase da vida também é individualizada. Tive câncer de tireoide, tenho 48 anos. Posso fazer reposição hormonal no futuro? Pode. O câncer de tireoide, tirando o câncer medular de tireoide, todos os outros tipos de câncer de tireoide não são contraindicações para reposição hormonal. Tenho 10 miomas, posso fazer reposição hormonal? Pode. Acompanhamento, dose individualizada, contrapor sempre com a progesterona e avaliar se com a reposição hormonal se vai estar crescendo. Vamos avaliar se vai estar crescendo os teus miomas. Melhor horário para usar testosterona? De manhã. Porque de manhã é mais fisiológico, é com o horário que nós produzimos a testosterona à noite. Então a melhor hora é de manhã para você não suprimir a sua produção endógena. Dores articulares, perda de massa tem a ver com falta de hormônio? Sim. Massa muscular tem a ver com a testosterona
Dores no corpo, dores articulares, geralmente pelo hipoestrogenismo. O estrogênio é como se fosse o grande lubrificante das articulações. E quando ele cai, pode geralmente dar dores e confunde muito com a fibromialgia. Até que idade pode fazer reposição hormonal? Antigamente se falava que se fazia até 5 anos depois que entrou na menopausa. Hoje se sabe que não. Hoje, enquanto o benefício superar o risco, pode fazer reposição hormonal até o final da vida. Logicamente, sempre com acompanhamento médico, ajustando as doses, escolhendo hormônios ou molecular, a via periférica, evitar a via oral. Tenho história de câncer, posso fazer? Essa eu já respondi. Pode fazer sim. Uma coisa da história de familiar de câncer, você pode fazer o painel genético e nesse painel genético você vê se você tem a mutação do gene BRCA1 e 2. Porque se você for negativa, já te liberta. Você não for mutada para esse gene, você sabe que você tem menos risco de ter câncer de mama. Quando dá positivo, aí a indicação é realmente a mastectomia profilática, por conta do alto risco de você vir a apresentar câncer por ter essa mutação genética. Na fase do climatério, pode repor só estrogênio? Em geral, o primeiro hormônio que cai é a testosterona, a partir dos 40 anos. Dificilmente você começaria pelo estrogênio, porque ele geralmente é o último hormônio a vir a declinar na produção. Então, eu não vejo muito sentido de poder começar só com estrogênio. Você corre riscos de hiperplasia de endométrio, tem riscos de, na verdade, você trazer mais mal do que bem por não ter a contraposição. Por que sentir tanta dor no corpo e nas articulações? Falta do hormônio, normalmente do hormônio do estrogênio. Melhor remédio para o calorão. O hormônio que melhora é o estrogênio, mas nas pacientes que não podem fazer reposição hormonal, pacientes que elas tiveram câncer de mama, é uma contraindicação formal. Pacientes com fenômenos tromboembólicos importantes também não podem fazer. É muito indicado, alguns antidepressivos podem ser utilizados para melhorar os calores e podemos usar fitoterápicos também, além de alimentos fitoestrógenos. A amora também pode estar ajudando na reposição para melhorar os calores, que eles imitam como se fosse o estrogênio. Então, essas são algumas das perguntas. Eu sei que tem muito mais perguntas. Nossa live está quase chegando no fim. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, lembrar os pontos importantes. Terapia de reposição hormonal não é só sobre sintoma, ela te ajuda a prevenir doenças. Muito importante você ter um médico para chamar de seu, um médico para te acompanhar. Muito importante que você tenha todas as suas dúvidas esclarecidas para não ter medo da reposição hormonal. Nenhum médico vai chegar e convencer uma mulher a fazer a reposição hormonal. Ela tem que querer, assim como ela tem que querer ter uma boa alimentação, praticar atividade física, fazer aquilo que precisa ser feito. A mulher, se ela quer chegar bem, a ter longevidade, mas com autonomia, com liberdade, com cognição, viver com um bom estilo de vida, ela precisa querer. O médico ajuda, mas se você não quiser fazer. Tibolona. A tibolona é um hormônio sintético que já foi muito utilizado lá na época do estudo WHI, quando foi interrompido. Ela salvou muitas mulheres dos sintomas da menopausa. Hoje a gente não utiliza muito, por ser um sintético, por ser via oral. Se a gente tem o recurso de usar hormônios que são exatamente iguais aos da nossa necessidade, a tibolona, na verdade, ela imita o hormônio sem ser ele. Então, não é uma boa opção na reposição hormonal. Ela, na verdade, não é nem... Ela tem ação um pouquinho de cada e não faz bem nenhum dos três. Então, hoje em dia, a gente tem opções melhores do que a tibolona. Lembrar vocês que essa live vai ficar gravada. Quero agradecer demais as perguntas que vocês enviaram. Acho que eu não respondi, eu vou responder por direct. Toda quarta-feira nós vamos estar aqui juntas, podendo fazer essa interação, trocar figurinhas, tirar dúvidas de vocês. Mandem nas caixinhas, eu mando na caixinha todos os dias perto da nossa live, para a gente poder estar junto interagindo. Uma ótima noite e eu estou aqui à disposição para poder ajudar vocês.
Um beijo.